Olá pessoal, estamos aqui então mais uma vez, para mostrar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai falar sobre resolução de exercícios de sistema de equações e sistema de equações fracionárias. A gente vai ver primeiramente o sistema de equações, que na realidade é apenas uma recordação da matéria já estudada no sétimo ano. Então, depois a gente vai entrar aí nas equações fracionárias propriamente ditas, que é o objetivo deste vídeo. A gente vai resolver então, primeiramente, dois exercícios de sistema de equações, primeiro pelo método da substituição e depois pelo método da adição. Primeiramente, então, vamos começar com o método da substituição. Como eu disse a vocês, é apenas uma recordação. Vou fazer aqui o passo a passo para que vocês entendam, caso alguém tenha esquecido. É bom que aquele que esqueceu anote, faça exercício, refaça esses outros exercícios. No nosso livro didático tem muitos exercícios que podem ser feitos. Também você encontra na internet vários exercícios também. Pode digitar aí, no Google para você encontrar vários exercícios. E também livros didáticos. Você encontra livros didáticos do sétimo ano, do oitavo ano, muitos exercícios de sistema de equações que você pode estar resolvendo. Então vamos começar pelo método da substituição, que é o nosso primeiro método. Então eu tenho aqui duas equações, que formam esse sistema aqui. A primeira equação é 2x mais 3y igual a 4, e a segunda equação, 5x mais 2y igual a menos 1. O primeiro passo que a gente tem para poder resolver um sistema pelo método da substituição é o seguinte: isolarmos uma incógnita em qualquer uma das equações. No caso aqui, eu escolhi por isolar a equação a incógnita x na equação 1. O que eu quero dizer com esse primeiro passo? Que eu posso escolher qualquer uma das duas equações e isolar ou x ou y, mandando todo mundo para o outro termo da equação para poder isolar. Como eu disse aqui, eu quero isolar então x na equação 1. Então a nossa equação 1 é essa daqui, olha, 2x mais 3y igual a 4. Então, eu mando o 3y para o outro lado. Então, olha como é que vai ficar. 2x igual a 4 menos 3y. Porque ele estava aqui adicionando, ele vai para o outro lado na sua operação inversa, subtraindo. O 2 também tem que ir para lá, porque a gente tem que isolar a incógnita toda. Então, o 2 está aqui multiplicando o x, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, ficou assim a nossa incógnita. X é igual a 4 menos 3y sobre 2. Esta já é a nossa incógnita isolada. Então, o segundo passo requer a seguinte situação: substituir a incógnita isolada na outra equação. Se a gente isolou na equação 1, obviamente nós vamos substituir na equação 2. E caso vice-versa. Então, olha só, no caso aqui nós vamos substituir o valor de x em 2. E qual é o valor de x? 4 menos 3y sobre 2. Então, a nossa equação 2 fica assim, olha, 5x mais 2y igual a menos 1. No lugar de x, então, eu vou colocar o 4 menos 3y igual a 2. Então, olha como é que fica. 5, que multiplica x, e o valor de x é 4 menos 3y sobre 2, mais 2y igual a menos 1. Continua a minha equação. Então, fazendo as contas aqui, olha, multiplicação de fração, gente. A gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Não pode esquecer disso. Então, veja só. 5 vezes 4, 20. 5 vezes menos 3y, menos 15y. Debaixo do 5, eu subentendo que tem 1. 1 vezes 2, 2. E continua a equação. Mais 2y igual a menos 1. Então, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, porque aqui nós temos adição de fração, e para adição e subtração de fração a gente utiliza o método de igualar os denominadores, utilizando o método do mínimo múltiplo comum. Descobri que o mínimo múltiplo comum para todo mundo é 2, então olha o que eu tenho. 2 dividido por 2 é igual a 1, vezes 20, 20. 2 dividido por 2 é igual a 1, vezes menos 15y, menos 15y. 2 dividido por 1, 2, vezes 2y,
mais 4y, igual 2 dividido por 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Como a gente está trabalhando com equação e a gente então tem os denominadores iguais dos dois lados da equação, eu posso então eliminar esses denominadores. Cortando eles, o que nos sobra é a parte de cima, 20 menos 15y mais 4y igual a menos 2. Deixando tudo enquanto o que tem incógnita de um lado e o que não tem a gente manda para o outro, então fica assim, olha, menos 15y mais 4y é igual a menos 2 menos 20. O 20 que estava aqui somando vai para o outro lado subtraindo. Fazendo as continhas, né? Menos 15 mais 4, menos 11y, menos 2 menos 20, menos 22. A gente observa aqui que a nossa incógnita está negativa, então o que, que a gente faz? Multiplica por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, a gente multiplica toda a expressão. Então fica assim, olha, menos 11y vezes menos 1, 11y, menos 22 vezes menos 1, 22. O 11 está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo, então fica y igual a 22 dividido por 11. Neste caso, então, y é igual a 2. Então, a gente acaba de descobrir o valor de y. Então, o nosso terceiro passo seria o quê? Né? Substituir o valor da incógnita encontrada, no caso, a gente encontrou o valor de x, na outra equação. No nosso caso, substituir o valor de y na equação 1. Perdão, eu falei x e na realidade é y. Então, agora a gente vai substituir y, que vale 2, na equação 1. Então, quem é a nossa equação 1? X é igual. A gente já deixa ela isolada, porque como eu quero descobrir o valor de x, então já não preciso de ficar fazendo muita força. Quem é ele? 4 menos 3y sobre 2. Então, x é igual a 4 menos 3, que multiplica y, que é menos 2, sobre 2. Então, x é igual a 4 menos 6 sobre 2. X é igual a menos 2 sobre 2. Então, x é igual a menos 1. O quarto passo é apenas determinar o conjunto solução do nosso sistema. A gente dá o resultado de sistema, gente, em par ordenado. Né? Par ordenado. Por que par ordenado? Par porque é 2 e ordenado porque vem em ordem, x e y. Então, sempre você vai dar o valor de x e y, x primeiro e y depois. E, como é conjunto, vem dentro de chaves e o par ordenado vem dentro de parênteses. Então, a solução do nosso sistema fica assim, olha, x é igual, abre chaves, parênteses, menos 1 e 2, fecha os parênteses e as chaves. Okay? Então, esse aqui foi o método da substituição. É um método facinho, né, que requer um pouco de atenção, mas nada difícil. Vamos agora para o método da adição. Primeiro, a gente precisa de algumas observações, mas vamos lá. Aí eu coloquei aí o sistema aí, que é 2x menos 5y igual a menos 20, 3x menos 2y igual a menos 8. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é a seguinte. Para resolver pelo método da adição, necessitamos de ter a mesma incógnita nas duas equações, ou x ou y, que tenha mesmo módulo, porém sejam opostas. Na equação acima, se optarmos pela incógnita x, temos que multiplicar a equação 1 por 3 ou menos 3, e a equação 2 por 2 ou menos 2. Caso optemos pela incógnita y, temos que multiplicar a equação 1 por 2 ou menos 2 e a equação 2 por 5 ou menos 5. Note que sempre multiplicamos uma incógnita pelo valor da mesma incógnita, porém da outra equação. Então, olha só. Nós escolhemos, então, trabalhar com a incógnita y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação de baixo, a primeira equação, por 2, que é o valor do coeficiente de y da equação 2, e vou multiplicar a equação 2 por menos 5, que é o valor do coeficiente de y da equação 1. Nota que a de cima, né, a primeira equação, eu multiplico ela por 2 e não por menos 2.
E já a equação de baixo eu multiplico por menos 5. Por quê? Eu tenho que fazer com que uma das duas equações fiquem com a mesma incógnita com sinais opostos. Então, quando a gente multiplicar, olha o que vai dar. Eu multiplico toda a equação, viu, gente? Então, olha só. 2x menos 5y igual a menos 20 vezes 2. Então, olha só. 2x vezes 2, 4x. Menos 5y vezes 2, menos 10y. Igual a menos 20 vezes 2, menos 40. Aqui a gente tem 3x menos 2y igual a menos 8, que eu vou multiplicar por menos 5. Então, vai ficar assim, olha, 3x vezes menos 5, menos 15x, menos vezes menos mais 2y vezes 5, mais 10y. E menos vezes menos mais 8 vezes 5, 40. Observe o que deu aqui para mim. A mesma incógnita, que é o nosso y, que a gente resolveu trabalhar com ele, com coeficientes iguais, veja que o coeficiente dos dois ficou 10, porém opostos. Por que eu preciso disso? Para eliminar esta incógnita y. Feito isso, eu vou trabalhar apenas com a incógnita x. No caso nosso aqui, deu uma feliz coincidência que após a igualdade ficou menos 40 mais 40, que a gente também pode eliminar. Então, a nossa adição fica assim, olha, menos 15x mais 4x, menos 11x igual a zero. Mandando 11x, o menos 11 para o outro lado dividindo, eu tenho 0 dividido por menos 11. Como a gente sabe que 0 dividido por qualquer coisa é 0, então o nosso valor de x é igual a 0. Bom, já descobrimos o valor de x, agora a gente vai para o próximo passo, que é o quê? Substituir o valor da incógnita encontrada na outra equação. Em uma das duas equações, qualquer uma que eu escolher, né? Então, a gente tem que o valor de x é igual a 0 e eu resolvi substituir na equação 1. Então, a equação 1 nossa é 2x menos 5y igual a 0. No lugar de x eu coloco 0. Então, vai ficar assim, 2 vezes 0 menos 5y igual a menos 20. 2 vezes 0 é 0, menos 5y igual a 20. Ficou aqui embaixo. Como a nossa incógnita está negativa, eu multiplico por menos 1, multiplico toda a expressão, eu tenho que 5y é igual a 20. O y está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo, então eu tenho que y é igual a 20 dividido por 5, então y é igual a 4. O terceiro passo, como eu disse, né, no caso aqui da adição, é apenas determinar o conjunto de solução do sistema. Então, solução é igual a 0 e 4. Este de todos é o método mais fácil de resolver, porque ele é um método que rapidinho você já encontra o valor de uma incógnita e para substituir depois em qualquer uma das duas equações, então é um processo muito rápido de resolver, né? Agora nós vamos passar, né, definitivamente para o sistema de equações fracionárias. Então eu quero fazer algumas observações aqui. Lembrando que nas equações fracionárias nós precisamos de determinar o conjunto universo antes de começar a resolução. Assim, no sistema o procedimento é o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que como a equação é fracionária, aquela equação algébrica, aquela fração algébrica, eu vou ter incógnita no denominador. Então, para isso, eu preciso de determinar a condição de existência, fazer a condição de existência dessa fração. Também é lembrar que se houver polinômios que precisem ser fatorados, tem que fatorar. Para resolver o sistema de equações fracionárias, o método vai ficar à sua escolha. E, claro, aquele que for mais viável, a não ser que o exercício determine o método que você tem que utilizar. Caso contrário, é melhor você utilizar aquele que for mais viável para você. Então, nos próximos dois exercícios, eu não ficarei preocupado com o método. Este será resolvido pelo método que for mais conveniente. E também não colocarei o passo a passo, uma vez que a gente já viu isso nos dois exercícios anteriores e são os mesmos. Qualquer coisa, você volta o vídeo e você vai ver o passo a passo, ok? Então, vamos lá. Resolvendo o seguinte sistema de equações fracionárias. Então, a gente tem um sistema aí que é x sobre y igual a 3 e x sobre 3 mais y igual a 2.
Inicialmente, vamos determinar o conjunto universo do nosso sistema, fazendo a condição de existência. Eu já falei sobre isso. Como no caso acima nós temos apenas uma equação com incógnita no denominador, faremos apenas para ela, que no caso é a equação 1. Então nós temos que y é igual a zero, portanto, a gente dá o conjunto universo desta forma. U é igual, abre chaves, xy, porque toda resolução de sistema é dada por par ordenado, pertence a R por R. Por que R por R? Porque tanto x quanto y está dentro do conjunto dos números reais, tal que y tem que ser igual a zero, como a gente já tinha definido aqui na condição de existência. O próximo passo agora é obter um sistema equivalente que não seja fracionário, resolvendo cada equação independentemente. Eu costumo chamar esse processo de consertar o sistema. Então vamos começar consertando o nosso sistema, começando pela equação 1. Então pela equação 1 nós temos x sobre y igual a 3, tirando o mínimo múltiplo comum para essa equação, nós temos que é y para os dois, então eu tenho y dividido por y igual a 1 vezes x igual a x. Depois eu tenho y dividido por 1 é y vezes 3, então 3y, então eu posso cortar os dois denominadores por que são iguais, então eu tenho que x é igual a 3y. Esta é a nossa equação equivalente à equação 1. Consertando a equação 2, nós temos x sobre 3 mais y igual a 2. Também vou tirar o mínimo múltiplo comum para todos eles, que é 3. Então, olha o que eu tenho. 3 dividido por 3, 1 vezes x, x. 3 dividido por 3 vezes y, 3y, que é igual a 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. Posso cortar também os denominadores, porque é a equação. O que me sobra é x mais 3y igual a 6. Essa, então, é a nossa equação equivalente à equação 2. Então, o nosso sistema vai ficar desta forma aqui, olha. Equação 1, x igual a 3y. E equação 2, x mais 3y igual a 6. Observe o seguinte, que a incógnita x já está isolada na equação 1, o que nos permite resolver pelo método da substituição. Então, é aquilo que eu te falei. Na hora que você está consertando o sistema, é muito comum, quando você está fazendo esse processo, ele já te induzir a resolver por um método. Então, você vai resolver pelo método mais conveniente. No nosso caso aqui, é conveniente que a gente resolva pelo método da substituição. Então, a gente tem lá, olha, o sistema x igual a 3y e x mais 3y igual a 6. Então, nós vamos substituir o valor da incógnita x na equação 2. Então, olha como é que fica. Equação 2, x mais 3y igual a 6. No lugar de x, eu coloco 3y. Então, eu tenho 3y mais 3y igual a 6. 6y igual a 6. Esse 6 aqui está multiplicando o y, vai para lá dividindo. Então, eu fico com y igual a 6 dividido por 6. Então, y é igual a 1. Sabendo do valor de y, vamos substituir na equação 1 para encontrar o valor de x. É só pegar o valor de y aqui, que é 1, correto? E jogar aqui em cima. Olha lá. Então, eu tenho que x é igual a 3y. Então, x é igual a 3 vezes o valor de y, que é igual a 1. Então, x é igual a 3. Determinando o conjunto solução e verificando que nenhuma das duas respostas, nem de x nem de y, fazem parte daquele conjunto universo da restrição, então a gente pode determinar o conjunto solução do nosso sistema, que no caso aqui é 3 e 1. Beleza? Então essa daqui foi uma facinha, né? Que é um sistema pequenininho, foi facinho de resolver. Vamos para agora um pouquinho mais carregado, mas também que não tem nada de difícil. Na matemática, tudo basta atenção que a gente chega lá. Então, veja só. Eu tenho aqui, né, esse seguinte sistema, que tem a equação 1, 2 sobre y mais 2, menos 1 sobre y menos 2, igual a x mais 1 sobre y2 menos 4. Na segunda equação,
3 sobre x menos 1 mais 5 sobre x mais 1 igual a 7x mais 2y sobre x2 menos 1. Antes da gente continuar, vamos observar a seguinte coisa. A primeira coisa que eu preciso de fazer é determinar o conjunto universo. Para determinar o conjunto universo, eu preciso de saber tudo que eu tenho no denominador. E eu tenho no denominador aqui, tanto na equação 1 quanto na equação 2, dois polinômios que precisam ser fatorados. Eu tenho esse aqui na equação 1, y2 menos 4, e aqui na equação 2, y2 menos, x2 menos 1. Se eu fatorar esse y2 menos 4 aqui, eu descubro que é a diferença de 2 quadrados, e a fatoração da diferença de 2 quadrados é o quê? Raiz quadrada do primeiro, mais a raiz quadrada do segundo, que multiplica a raiz quadrada do primeiro, menos a raiz quadrada do segundo, que vai dar exatamente isso aqui, olha. Y mais 2, que multiplica y menos 2. Então, isso tudo aqui é igual a esses dois aqui, ó, um multiplicando o outro. Então, se eu tiver que fazer a condição de existência para y mais 2 e y menos 2, eu sei que vai ser, uma vai ser y diferente de menos 2 e o outro y diferente de 2. Assim também aqui embaixo, olha, x2 menos 1 é a diferença de 2 quadrados e a fatoração dele vai ser isso aqui, olha, x mais 1 que multiplica x menos 1. Então, fazendo a condição de existência para essa segunda equação aqui, eu tenho x diferente de 1 e x diferente de menos 1. Portanto, o nosso conjunto universo segue aqui, olha, xy pertence a R por R, tal que x tem que ser diferente de menos 1, x diferente de 1, y diferente de menos 2 e y diferente de 2. Então, este aqui é a nossa restrição para as respostas, caso que a gente venha encontrar na resolução do sistema. Agora, nós vamos consertar as equações. Consertando, então, a equação 1 e tirando o mínimo múltiplo comum, o que é o mínimo múltiplo comum? É a multiplicação dos fatores não comuns do denominador. Eu tenho aqui, olha, que os fatores não comuns é y mais 2 que multiplica y menos 2, porque é isso aqui. Então, esse é o nosso mínimo múltiplo comum, olha, y mais 2 que multiplica y menos 2, e vamos fazer a continha, olha, tudo isso dividido por y mais 2, sobra y menos 2, vezes 2, 2 que multiplica y menos 2. Gente, não faça direto, faça igual eu estou fazendo aqui. Olha, tudo isso aqui dividido por y menos 2, sobra y mais 2, vezes menos 1. Porque se você fizer direto, esse sinal que está aqui, ele vai te surpreender e vai fazer com que você erre. Então, não faça direto, faça desse jeito aqui, olha, menos 1 que multiplica y mais 2. E tudo isso aqui dividido por y2 menos 4 é 1, porque isso aqui é isso aqui, vezes x mais 1, x mais 1. Posso cortar os denominadores porque está dos dois lados da igualdade, né, da equação. Então, o que nos sobra é 2y menos 4 menos y, porque olha, já estou fazendo as contas, 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1 vezes y, menos y. E menos 1 vezes mais 2, menos 2. Do outro lado, continua x mais 1. Mandando tudo por um lado que tem incógnita e tudo que não tem para o outro lado, a gente tem da seguinte forma. Olha só. Esse x passa para cá, menos x. 2y menos y, mais y. Menos 4 menos 2, menos 6. Passa para o outro lado, mais 6. Encontra com esse mais 1 aqui, sobra mais 7. Então, essa daqui é a equação equivalente à nossa equação 1. Consertando, então, a equação 2, a gente tem 3 sobre x menos 1 mais 5 sobre x mais 1 igual a 7x mais 2y sobre x2 menos 1. Da mesma forma, o mínimo múltiplo comum é a multiplicação dos fatores não comuns do denominador. Sobra o quê? X mais 1 que multiplica x menos 1. Então, a gente pega tudo isso aqui dividido por x menos 1, sobra x mais 1, vezes 3, 3 que multiplica x mais 1. Tudo isso aqui dividido por x mais 1, sobra x menos 1, vezes 5, mais 5 que multiplica x menos 1. Tudo isso aqui dividido por x2 menos 1 é 1, vezes todo mundo lá em cima,
todo mundo lá em cima. Posso cortar os denominadores porque são iguais e a gente já faz a continha. Olha, 3 vezes x, 3x, 3 vezes mais 1, mais 3, mais 5 vezes x, mais 5x, mais 5 vezes menos 1, menos 5, que é igual, do outro lado não tem nada para fazer, 7x mais 2y. Mandando tudo que tem incógnita para o lado, que não tem para o outro, fica assim, olha lá. O que eu tenho aqui? Pego esse 7x e mando para o outro lado. Então, eu tenho 3x mais 5x, 8x. Esse 7x vem para cá negativo, então 8x menos 7x, x. Está aqui, olha, 8x menos 7x. O 2y está aqui positivo, vai para o outro lado negativo, menos 2y, já fica aqui. Agora, fazendo a conta aqui, olha, menos 5 mais 3, menos 2. Pula para o outro lado, mais 2. Então, a nossa equação equivalente à equação 2 fica assim, x menos 2y igual a 2. Então, o nosso sistema, gente, vai ficar desta forma aqui agora. Olha, a equação 1, menos x mais y igual a 7. E a equação 2, x menos 2y igual a menos 2. Observe que o nosso sistema tem a incógnita x de mesmo módulo e valores opostos. Está vendo aqui, olha, menos x mais x, o que nos permite resolver pelo método da adição. Então, olha só, eu posso cortar esse mais x com esse menos x aqui, me sobra esse resultado aqui, olha, menos 2y mais y, y. E 7 mais 2, 9. Como o nosso y aqui está negativo, né, nossa incógnita, a gente multiplica por menos 1. Então, a gente tem y igual a menos 9. Finalmente, vamos substituir o valor da incógnita y em qualquer uma das duas equações para encontrar o valor de x. Então, olha só, substituindo, quem é a equação 2? X menos 2y igual a 2. No lugar de y, a gente coloca menos 9. Então, x menos 2, que multiplica o y, que é menos 9, igual a 2. Então, eu tenho que x menos 2 vezes menos 9 mais 18 igual a 2. Passa o 18 para o outro lado, ele está aqui somando, vai para o outro lado subtraindo. X é igual a 2 menos 18, x é igual a menos 16. Voltando lá no nosso conjunto universo e vendo que as nossas respostas não estão aqui nesta restrição, a gente pode dar então o conjunto solução, menos 16 e menos 9, correto? Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, a forma como resolve esses sistemas de equações. Eu sei que não é uma coisa assim que você vai fazer de primeira, mas se você treinar, como matemática é treino, exercício, você vai ficar bom nisso, vai fazer ótimos exercícios e na hora de uma prova você vai dar show de bola. Correto? Então não fica com medo não fica com preguiça, porque parece ser contas grandes, mas na hora que você está fazendo, você vê o que é gostoso fazer, vai lá, faz o exercício, refaz. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar que eu vou ver se a gente consegue sanar essa dúvida sua, tá legal? No canal aí, dá uma curtida para a gente ver que está gostando do vídeo, pode fazer algum comentário também para a gente poder melhorar se houver necessidade, tá? Que eu quero cada vez mais poder ajudar vocês. Tá beleza? Então, um forte abraço. Qualquer coisinha pode me procurar.